Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que a paz do Cristo seja conosco e que nós possamos ser com ela. O Evangelho desta semana nos diz a respeito do Dia dos Pais. Dia de comemoração, dias de agradecimento, de confraternização, dias de reflexão. Nós vamos trazer reflexões a respeito da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Antes, gostaria de pedir licença à espiritualidade, aos benfeitores, aos irmãos e às irmãs que estão ouvindo o Evangelho, para trazer na prece a letra de um samba de Ito Melodia, que tem como título Amor de Pai. Vamos acerenar nossos corações, harmonizar nossos pensamentos, rogando gratidão ao Pai de amor e misericórdia, rogando gratidão aos nossos pais, tutores, responsáveis, aqueles que estão presentes e os que não estão mais conosco, os que se encontram na pátria espiritual. A todos os pais, a nossa gratidão. Senhor, bateu no meu peito uma saudade, lembranças do meu velho pai. Aquele semblante de um homem guerreiro, imagens que da minha mente não saem. Ai, como eu queria voltar ao passado para ter o meu velho de novo ao meu lado e ouvir as palavras que sempre eu guardei. Os cabelos brancos e o rosto cansado, naquele semblante de um homem honrado, naqueles momentos que eu mais precisei. Me lembro do espelho que João cantou. Sou bem consciente do espelho que sou, mas sinto essa falta como imaginei. Para quem tem um pai, o conselho que eu dou: trate com carinho, com honra e amor, pois para mim o meu pai será sempre o meu rei. Respeito, gratidão ao papai, Abba, assim como se referia a Jesus, ao nosso Pai de amor e misericórdia, ao nosso Pai, Deus e Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, feliz Dia dos Pais a todos nós. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e tua mãe, Santo Agostinho nos diz que Deus não dá uma prova acima das nossas forças. Deus só permite provas que possamos cumprir. E é um dever de gratidão para com Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, para com os pais, os nossos tutores nessa encarnação. E como diz a temática do capítulo 6, versículo 4 da carta
de Paulo aos Efésios, que nos fala a respeito dos deveres dos pais e que diz: e vós, pois não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se olharmos para a nossa sociedade, para a nossa instituição família, se olharmos para a humanidade, em nosso abençoado momento, nessa escola bendita que nos acolhe, segue a pergunta: estamos, vamos dizer, como instituição família, no sentido de humanidade, não só a família consanguínea, assumindo o compromisso, inspirados no Senhor, como nos recomenda Paulo em sua carta aos Efésios? Ou estamos observando ingratidão crescente dos filhos, uma desunião crescente dos laços da família? Conhecemos nossos deveres perante Deus? Estamos colocando todo o nosso amor para reaproximar os que se encontram distantes de Deus? Cabe a nós a reflexão íntima, profunda, sem martírio, para nos reencontrarmos, nos redirecionarmos. O Evangelho é o roteiro. E Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz, capítulo 135, comentando esse versículo da carta de Paulo aos Efésios, com o título de Pais, que assumir os compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito. Sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino do compromisso. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. E nós vamos lembrar de Jesus falando: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que vejam. Como anda a nossa família? Como anda o nosso comportamento íntimo, as nossas atitudes? Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso, as instruções, o amparo. Os pais do mundo admitidos à Assembleia de Jesus precisam compreender a complexidade da grandeza do trabalho que lhes assiste. As parábolas de Jesus nos traz a parábola do filho pródigo. E aí nós vamos lembrar, no roteiro desta palavra, a tristeza do pai pela escolha errada do filho e a alegria do pai pelo retorno do filho perdido. Sem julgamentos, sem acusações, sem sentenças. Todos nós estamos nessa bendita escola,
aprendendo. Os filhos são obras preciosas que o Senhor nos confia, solicitando cooperação amorosa e eficiente. Porém, muitas vezes nos diz Emmanuel que os excessos de ternura ou demasias de exigências nos faz perder o rumo, escolher caminhos tortuosos, estradas pedregosas, terrenos espinhosos, onde a semente do exemplo, da educação, da disciplina não encontram raízes. Precisamos trabalhar para que o solo seja fértil para acolher as lições de Jesus. Evangelho no lar é o que necessitamos. Evangelho em nossas ações é o que precisamos. Criar os filhos e aperfeiçoá-los não é serviço fácil. Muitas vezes exige demais. Mas à luz do Evangelho, todos nós caminharemos rumo a uma era nova. E para que isso se torne possível, precisamos sempre buscar o divino dom do equilíbrio. É buscando o equilíbrio que nós encontramos a real essência dos ensinamentos da Boa Nova, do testemunho de Jesus, de tudo aquilo que a espiritualidade amiga nos traz de lição, de ensinamento. Agradecendo aos pais e a esse Dia dos Pais, gostaria de trazer uma mensagem que se encontra no livro Seara de Fé, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, em homenagem a todos os pais. O título da mensagem: Dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando na cultura terrestre o brilho de si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na sua cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes,
muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro. Sobre a carga de lembranças difíceis que conservam a família, são jogados nos asilos, as casas de repouso e muitas vezes esquecidos. Lembranças difíceis em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança dos filhos alheios, os pais que adotam. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sobre a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A nossa vida comunitária na Terra, neste bendito planeta escola, institui datas de homenagens às profissões e às pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Abracem seus pais, agradeçam seus pais e roguem ao Pai gratidão. Sempre gratidão.